Oi, pessoal. Bom, nós vamos iniciar então o projeto residencial falando um pouquinho sobre o desenho arquitetônico, né? Porque vocês vão trabalhar com projetos arquitetônicos, né? E a partir desses projetos já, enfim, construídos, estruturados, vocês vão então trabalhar o design de interiores. Alguns projetos, obviamente, ainda não vão estar concluídos, né? E, enfim, vocês podem trabalhar apenas com os projetos de algumas construções que irão ser realizadas, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados e entender algumas coisas, tá? Primeiro, que o projeto de interiores, ele só pode ser executado realmente quando o objeto, né, o ambiente já estiver edificado. Vocês devem ir até o lugar e conferir todas as medidas, tá? Por que isso? Porque muitas vezes o projeto arquitetônico, ele está um pouco diferente daquilo que foi construído. Tá? Isso é normal acontecer. Então, a gente tem sempre que conferir todas as medidas do local para ver se o nosso projeto realmente está ok, né? Conferindo. Então, a gente pode trabalhar sim com projetos em planta, mas a gente precisa depois fazer a conferência antes da execução, tá? Para que a gente entenda e comece a trabalhar com essa visão de projetos, então, como eu falei para vocês, vocês precisam entender o que é um projeto arquitetônico, né? Então, eu coloquei aqui uma apostila falando sobre a representação dos projetos de edificações, tá? Eu gostaria que vocês entendessem que, assim, um projeto é muito maior do que isso que está aqui, né? Então, é muito maior do que o que está colocado aqui, certo? Então, aqui tem todas as normas para serem consultadas, isso é bem importante, enfim, todos os desenhos utilizados, que nós vamos começar a trabalhar agora, tá? Então, aqui tá, nos desenhos utilizados na representação dos projetos, normalmente assim, a gente vem com uma planta de situação e uma planta de localização. Essas plantas, elas são bastante importantes porque elas vão situar, primeiro, o terreno na quadra, né, onde ele está situado, todas as singularidades desse lugar, desses aspectos, e depois a planta de localização, que localiza então a edificação dentro do terreno. Tem que ter orientação solar, tem que ter incidência de esgoto se houver, árvores, postes, rebaixos, enfim, né? Tudo está colocado ali. O que vale a gente entender nesse momento é que um projeto arquitetônico, ele trabalha com muitas normas, né? A gente trabalha com o plano diretor da cidade, a gente trabalha com o código de obras que normatiza todas as obras, né, também feitas nessa cidade. Então, eu não posso abrir uma janela onde eu quiser, eu não posso avançar sobre um recuo de jardim, por exemplo. Existem regras que nós precisamos cumprir para poder projetar e construir, tá? Então, essa é uma atribuição da arquitetura, né? Trabalhar de acordo com isso, com o auxílio da engenharia, que vai nos propiciar, então, que a gente tenha as estruturas possíveis, né? Depois a gente tem ali as plantas baixas, que na verdade é o que vocês vão acabar trabalhando bastante também. Os cortes, que também são essenciais, né? Depois eu vou mostrar para vocês também. Fachadas, que na verdade o design de interiores não pode trabalhar. Vocês até podem trabalhar com alguma intervenção de fachada de maneira leve, né? Mas tem que ter uma autorização para trocar. Aliás, todo projeto arquitetônico que houver, se houver alguma mudança, vocês precisam ter autorização, tá? Desenhos de alguns detalhes, né? Enfim, tudo que for pertinente para que a gente entenda o que está acontecendo, então, nesse projeto. Então, aqui tem a descrição do que é uma planta de situação, né? E aqui a gente tem, então, a planta de situação, como eu falei para vocês, a orientação solar muito importante, para que a gente saiba qual é essa orientação, as medidas do terreno, a localização né, a situação desse terreno em relação à quadra, né? Então, tudo isso é bastante importante.
Depois a gente tem a planta de localização, então, que a gente localiza, então, o que foi construído, né, no terreno, né, com os recuos devidos, enfim, alturas de muro, incidência de árvores, o passeio, o rebaixo de meio fio. Então, tudo isso tem que aparecer, né, nessa planta de localização. Bom, aqui começa então o nosso entendimento. No semestre passado, em desenho técnico, a gente trabalhou com os blocos, sempre observando pelo lado de fora. Nesse semestre, a gente entra com um elemento que a gente ainda não tinha trabalhado, né? Nós ainda não trabalhamos com esse elemento, que são os cortes. A gente vai entrar dentro desses blocos, né? Então, eu quero que vocês imaginem que nós estamos entrando dentro dessas caixas, tá? Então, entrando dentro dessas caixas, que são os espaços construídos, nós vamos ter algumas representações, exatamente igual ao que a gente teve no semestre passado. Vista frontal, vista lateral e vista superior, né? Quando a gente fala de um corte feito na vista superior, a gente fala de planta baixa, né? Então, aqui a gente tem, então, um corte, né, um plano imaginário cortando essa edificação, né, na sua vista superior. E aí nós temos, então, a definição de uma planta baixa. O que a gente tem que entender também, e eu quero que vocês anotem isso, é que planta baixa ela tem uma altura para acontecer. A gente trabalha entre 1,20 m, 1,50 m no corte da altura total do espaço, tá? A planta baixa ela não é uma vista superior simplesmente, ela é um corte feito na estrutura. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, certo? Planta baixa é um corte no plano feito pelo plano horizontal a 1,20 m, 1,50 m do piso, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque depois vocês confundem isso. Bom, então aqui a gente tem a representação, né, do espaço sendo cortado. E aqui a representação do espaço em 2D. Então, a planta baixa, como a gente viu lá na vista superior no semestre passado, é a mesma coisa, só que agora nós estamos cortando. Então, a gente tem parede, essas paredes têm espessuras. Então, elas vão aparecer com as suas espessuras, né? Elas vão aparecer com as esquadrias sendo cortadas, né? Com as portas sendo cortadas, com os elementos sendo vistos. Então, o piso, por exemplo, então uma planta baixa, ela se compõe de muitos elementos. Quando a gente trabalha interiores, a gente trabalha de uma forma mais simplificada, mas vocês vão receber o projeto arquitetônico desta forma. Então, por exemplo, assim, o que é essa bolinha aqui? É uma cota de nível. Então, aqui eu tenho 10 centímetros acima do chão, aqui eu tenho 15 centímetros acima do chão, aqui eu tenho 18 centímetros acima do chão, né? Ao passo que aqui eu tenho cota de nível colocada de uma forma, aqui eu tenho a cota do espaço colocada em centímetros. Então, 170, 1,70 m, né? 25, espessura de parede. Isso é uma normativa também do Código de Obras. A gente trabalha normalmente 25 centímetros as paredes externas, 15 centímetros as paredes internas, tá? Para o design de interiores também não vai fazer tanta diferença, a menos que vocês trabalhem com espaços todos juntos. O que é um pouco complicado, né? Até porque os softwares que a gente trabalha hoje, eles ficam muito pesados, então é sempre bom que a gente trabalhe sempre um ambiente. E a gente sempre vai trabalhar com o ambiente interno, né? Com essa parte interna aqui do ambiente. Aqui a representação de paredes, né? Algumas questões sobre a representação, os passos para a montagem, que vocês também vão fazer a montagem. O corte, né? Então, a gente tem cortes longitudinais e transversais. Os cortes são bastante importantes também, porque a gente consegue trabalhar a altura, né, desses elementos, desses espaços. Também cortamos as paredes. Os cortes podem ser posicionados, em qualquer posição que vocês queiram, né? Então, diferente da planta baixa, que só pode estar em um determinado lugar, a 1,20 m, a 1,50 m, os cortes eles podem estar em qualquer lugar do projeto,
tá? Então, ali é a representação, né, do corte, que acontece na caixinha. E aqui a gente, então, tem a planificação. Então, isso aqui apareceria ou na vista frontal ou na vista lateral, né? O corte com toda a questão estrutural. Bom, questão estrutural é bastante importante. Para que vocês entendam, vocês não podem mexer em estrutura. Então, vocês não podem abrir buracos em paredes. Toda e qualquer mudança de paredes, ela deve ter o laudo de um técnico de edificações, de um engenheiro ou de um arquiteto, tá? As estruturas, elas são muito importantes. Hoje, a gente tem uma estrutura em casas, né, normalmente diferente de uma estrutura em prédios. Normalmente, em prédios, a gente, pelo menos os mais novos, não aqueles antigos que não tinham elevador, que tem apenas 4 andares, né? Esses ainda têm uma estrutura antiga também complicada. Mas os novos, eles têm uma estrutura independente. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu monto toda a minha estrutura e depois vedo. Então, existe uma liberdade maior da gente poder trabalhar essas paredes, que elas são só vedação. Mas, para poder saber disso, a gente precisa de um laudo estrutural do ambiente, tá? Então, vocês vão ver que hoje, normalmente os apartamentos, né, eles já vêm, os condomínios, enfim, eles já vêm, então, com uma abertura, a cozinha para a sala de estar já é totalmente aberta, para evitar que se faça a abertura de paredes desnecessárias, tá? Alguns projetos também já vêm com a indicação de algumas paredes que podem ser retiradas, que são de gesso acartonado, como um terceiro dormitório, enfim, né? Então, é mais fácil hoje a gente trabalhar com esses projetos que já vêm com esses elementos colocados. Mas eu lembro que casas antigas ou casas construídas, enfim, elas normalmente não têm essa estrutura. Ela tem uma estrutura portante. O que é portante? Quer dizer que se eu furar uma parede, todo o peso que tem em cima daquela parede vai cair, tá? Isso é algo muito, muito sério. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de abrir portas, abrir vãos, tirar paredes, enfim, né? Inclusive em casas que tiverem 2 andares, por exemplo, né? A gente estiver trabalhando com esses andares, a gente tem que ter um cuidado, tá? Existe sempre uma estrutura de laje e viga, né? E ainda pode existir uma estrutura de pilar, dependendo do que a gente estiver fazendo. Mas tudo isso aqui é um peso que está em cima né, das paredes que estão recebendo essas cargas. Então, isso não é brinquedo, isso é bem importante e vocês não podem trabalhar com isso, tá? Uma outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é que vocês podem apenas sugerir mudanças de hidráulica e de elétrica. Vocês podem sugerir aonde vocês querem que essas coisas estejam, mas vocês não podem projetar, tá? Então, tem que ter alguém que faça esse projeto de cargas, tem que ter alguém que faça o projeto hidráulico, né? Ele não pode ser feito de qualquer forma, tá? Bom, deu um probleminha aqui, então, com os meus cachorrinhos. Agora voltamos novamente Aqui os exemplos, tá? Então, estávamos falando aqui das estruturas, né? Então, falei para vocês das estruturas essas que seria bom que vocês sempre tivessem alguém para ajudá-los, né? Que são a de hidráulica e elétrica. Aqui as questões de fachada. Aqui as questões de escala, né? Que nós usamos. Então, nós trabalhamos nessa parte aqui de plantas baixas e desenhos de detalhe. Então, aqui planta baixa 1x50. E, eventualmente, quando vocês trabalharem com algum tipo de projeto
que tenha um andar, por exemplo. Aí pode ser que seja 1 por 100, mas é mais difícil. E detalhes, na verdade, para nós, todo o nosso desenho ele é feito em 1 por 20 ou 1 por 25, né? Aqui na escola a gente trabalha 1 por 25, porque acaba sendo, né, o dobro da medida da 1 por 50, fica mais fácil para vocês se organizarem, tá? As espessuras de linha, então aqui tem os tipos de linha, né? Essas questões das linhas e as sugestões de pena, a gente na verdade trabalha com a linha mais grossa para fazer a representação dos elementos estruturais em corte. Então as paredes vão com a 0,7, as esquadrias vão com a média, que é a 0,5, e aqui, ó, nessas partezinhas aqui, a gente tem elementos em vista, então a gente trabalha com a 0,3, tá? Então, fina, média e grossa. À medida que a gente corta, né, faz esse corte do elemento, a linha tem que ser mais grossa. Aqui é uma questão de posição de cotas, que eu acho que é importante, a gente vai trabalhar com cotagem, né? Depois, aí eu vou explicando para vocês, que aqui aparece também a colocação dessas cotas, que identificam a espessura dos elementos e o tamanho desses espaços, né? Nós vamos trabalhar também com cotagem. Aqui, as medidas principais, né? As esquadrias, por exemplo, a gente tem largura, altura, e aqui é um peitoril. Então, aqui, largura por altura, peitoril. Peitoril é a distância do chão até o início da janela, tá? Referências de nível, que eu já comentei ali com vocês antes, e aqui alguns outros símbolos, né? Enfim, marcação de rampa, norte. Achuras específicas também, hoje é um pouco mais complicado essas achuras aparecerem, mas é bom que vocês conheçam. Aqui a parte de detalhamento de escadas, na verdade vocês não podem fazer, tá? Detalhamento de escada, mas aqui é para vocês entenderem, porque vocês podem fazer a representação, né, das escadas, então é bom que vocês conheçam, né, a representação. Como se faz, então, o desenho da escada, a representação da escada, né, os elementos que compõem a escada. Os tipos de escada, enfim, que podem aparecer nos projetos. Representação de esquadrias é importante para a gente vai trabalhar sempre com essa aqui, que é a simplificada, né? A gente não vai fazer a representação detalhada nos nossos desenhos, a gente vai sempre trabalhar com essa aqui, tá? Mas, se aparecer em algum projeto arquitetônico, vocês sabem o que quer dizer, né? E aqui tem todos os tipos de janela, e essas flechinhas, elas vão nos indicar como elas abrem, tá? Aqui a parte sanitária, que também deve aparecer no projeto arquitetônico, né? E esse exemplo aqui, esse desenho, ele fala muito do que a gente vai fazer também, né? Então, como eu falei para vocês, ó, a vista superior, que é a planta baixa em corte, e aqui a vista frontal, que é um corte passando aqui dentro, né, do espaço, para que a gente possa enxergar esse banheiro na sua altura e na altura de relação dos elementos, né? Então, a gente vai trabalhar exatamente assim, né? Aqui em cima até pode ser mais simplificado, a gente pode trabalhar só com uma linha, a gente não precisa representar a estrutura, tá? Nem aqui embaixo, isso aqui é a laje, né? Em cima e embaixo, aqui são as paredes. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a planta baixa com a representação da porta, sempre trabalhando com a abertura da porta. Aqui a cotagem muito bem colocada, né? Fazendo o distanciamento dos elementos, né? Então, a gente precisa ter todo um cuidado com isso também. Na escala usada, então, isso aqui é a representação do que a gente desenha, né? Interiores, a gente faz exatamente isso aqui, tá? Aqui a folha de desenho, vocês já conhecem, mas daí fica aí o material para vocês terem. Dobragem, a gente não trabalha com ela, né? Aqui, coisas de números de prancha. E aqui embaixo tem um glossário que é bem interessante para vocês entenderem como funciona algumas coisas que a gente fala, né? Às vezes as pessoas não entendem o que é um caixilho, o que é um contramarco, né? O que é uma pingadeira.
Então, aqui tem algumas coisas bem interessantes que eu acho que vale a pena vocês também darem uma olhada, tá? Bom, esse material eu estou colocando lá para vocês. Vou tentar botar num vídeo só, se não vai em 2 vídeos, né? Porque deu um probleminha aqui, então acontece, né? Quando não é cachorro, é outro problema. Mas para que vocês tenham, então, uma noção do que é que a gente vai começar a trabalhar, né? Da onde vem essas coisas aqui, certinho?